Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, nós vamos dar início ao nosso sermão expositivo, a essa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que nós vamos estar meditando agora, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho. Note que é costume do apóstolo Paulo se apresentar ou sempre trazer essa saudação à igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, assim ele trata os irmãos de Éfeso. O que nós podemos aprender com essa introdução? O que nós podemos aprender com esses dois versículos do capítulo 1 de Efésios? O que Paulo ensina para nós? Quais as lições que nós podemos aprender? É isso que nós vamos meditar a partir desse momento. O apóstolo Paulo estava preso, Ele era prisioneiro. O apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu a igreja por muitos e muitos períodos, foi um perseguidor, ele blasfemava praticamente contra Cristo, tratando Jesus e todos aqueles que seguiam a Jesus como criminosos, como sendo eles os hereges, como sendo eles aqueles que blasfemavam contra a lei de Moisés, contra os mandamentos e contra os profetas também. O apóstolo Paulo foi um homem que experimentou a graça de Deus, um homem que, depois de transformado, passou a ser perseguido pela causa que antes ele perseguia. Paulo começa o versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Note que ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mesmo sendo um apóstolo, Paulo sabia e reconhecia que havia alguém acima dele, que ele não era a autoridade máxima, ele não era a autoridade absoluta na igreja, mas ele era apenas um apóstolo de Jesus Cristo, um mensageiro de Jesus Cristo, alguém que havia sido escolhido por Jesus, alguém que foi chamado por Jesus, alguém que foi transformado por Jesus para cumprir um determinado propósito de Deus, para cumprir uma determinada missão. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz mais, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje estão assumindo ou ocupando lugares, funções, cargos, títulos, por suas próprias vontades, mas essas pessoas nunca foram chamadas por Deus, nunca foram separadas por Deus para esse cargo, para essa função. São pessoas que não estão lá pela vontade de Deus, mas são pessoas que estão por sua própria vontade. Vamos analisar a seguinte questão: será que todos nasceram para pastorear? Será que todos nasceram para ser presbíteros, para serem diáconos, para serem evangelistas, para serem missionários? Não, nem todos nasceram com este mesmo chamado. São chamados variados ou diversos. Nem todo mundo pode ser todo esse chamado, cumprir com todo esse chamado. Nem todo mundo pode ser pastor. Então nós precisamos entender isso, que é muito mais e melhor, é bem melhor que você fique no seu lugar, onde Deus lhe chamou, para o que Ele lhe chamou, do que você pensar pelo menos em ocupar um lugar que Deus não te colocou lá, um lugar que Deus não está te chamando. Então é melhor nós sermos humildes, reconhecermos a nossa posição, reconhecermos onde Deus quer nos usar e ficarmos nesse lugar, por obediência a Ele. Qual é o problema? O que dificulta esse entendimento? É sempre aquele desejo de aparecer, o desejo de chamar para si seguidores, o desejo de chamar para si atenção, de se mostrar, de ser alguém que ocupa um cargo, um título, alguém que tem uma função no corpo de Cristo. Então, é melhor que o porteiro continue sendo porteiro do que ele tentar ser pastor e quando chegar lá, fizer um monte de besteiras. Escandalizar. Não é que eu esteja desmerecendo o porteiro, não. O porteiro é tão importante quanto o pastor de uma igreja. O zelador é tão importante quanto o porteiro, quanto a faxineira, quanto a diaconisa, os diáconos, quanto os presbíteros e como também o pastor. Todos são importantes.
mas cada um no seu lugar, cada um para o que foi chamado para servir. Nós precisamos ter essa humildade. Eu não fui chamado para outras áreas. Talvez eu fui chamado para uma área que você não foi. E você foi chamado para uma área que eu não fui. Nós precisamos entender qual o nosso lugar. Nós precisamos compreender para que eu fui chamado. O que eu tenho que fazer? Qual é o ministério específico que Deus me deu? Qual a missão específica que Ele me deu? E isso é experiência pessoal. Isso é experiência pessoal. Isso é outro erro. É eu querer que todo mundo seja aquilo que eu gosto, que eu penso que é melhor. Eu sou um pastor, vamos dizer, eu não sou pastor. Mas se eu for pastor, eu quero que todos sejam pastores. Se eu tiver filhos, eu quero que meus filhos sejam pastores. Não é assim que funciona. Não é porque eu sou algo que meu filho tem que ser também. Não é porque você é um pastor que o seu filho tem que ser pastor. Não é porque você é missionário que seu filho tem que ser missionário, que sua filha tem que ser missionária. Não funciona assim. O ministério é vocação, é chamado por Deus, não é escolha, tá bom? Não é você se colocar e candidatar e pôr teu currículo para ocupar um determinado lugar. Não é assim que funciona com Deus. Fique no seu lugar, no lugar que Deus lhe chamou, seja Ele qual for. Se Ele te chamou, você continuar nessa obediência, você vai se dar bem e você vai produzir também para os outros. Por isso o apóstolo Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus. É como que alguém que é propriedade de alguém. É como que alguém que tem um dono, que tem um Senhor. Isso. Paulo reconhecia Jesus como seu Senhor, Jesus Cristo. Pela vontade de Deus. Não foi Paulo que se autodenominou apóstolo. Tá? Como hoje acontece, não é? Não foi Paulo que se intitulou apóstolo, como hoje acontece, porque eu não sei quem é que está consagrando esses apóstolos de hoje em dia. Eu não sei quem está consagrando eles. Eu não sei quem consagra esses homens, eu não sei quem está chamando esses apóstolos. Eu penso que não seja Jesus Cristo. Então quem é? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Pela vontade de Paulo ele não seria apóstolo, ele era um perseguidor. Ele prendia os cristãos. Não foi pela vontade dele, foi pela vontade de Deus. Isso também mostra que a vontade de Deus, seja ela qual for, sempre vai ser boa, agradável e perfeita, e ela vai acontecer, ela vai se realizar na nossa vida. Você pode dizer não, você pode negar, faça como Jonas, fuja, faça como Moisés, crie várias e várias desculpas, faça como Jeremias, diga que você não pode, que é pequeno, que é apenas uma criança. Deus não aceita desculpas, Deus não aceita desculpas. Nós vamos fazer o que Deus quer de uma forma ou de outra. Nós vamos ver na nossa vida ser cumprida a vontade de Deus, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, a vontade de Deus é o que vai ser cumprido. A vontade de Deus é aquilo que vai ser realizada, é aquilo que vai ser realizado. Paulo continua também e diz, versículo 2, aliás, versículo 1 ele continua, aos santos e fiéis, aqui são os destinatários da carta, né? Aos santos e fiéis. Alguns manuscritos mais antigos não trazem a palavra aos santos e fiéis em Éfeso, dando um sentido de que essa carta não apenas foi escrita para os irmãos de Éfeso, mas para toda a comunidade cristã. Ela não é uma carta para todas as pessoas, mas para todos os cristãos. Nós podemos deixar aqui a questão, a citação de Éfeso, não tem problema nenhum. Nós sabemos que é para todos os cristãos, não só de Éfeso, mas de todas as outras cidades da época e da nossa atualidade também. Mas note como Paulo chama os cristãos, como ele se refere a eles, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos, fiéis, duas palavrinhas que trazem muita dúvida na mente de muitas pessoas. Eu não sei você, mas eu já ouvi várias vezes alguém dizer, eu sou um pecador, eu sou cristão, mas eu não sou santo. Essa frase está errada, essa declaração está errada. Por quê? Porque a própria Bíblia trata-nos, os cristãos verdadeiros, como pessoas santas. Nós somos santos. Essa palavra santos não tem o mesmo sentido quando referida a Deus, que é perfeição, sem erro, sem mancha alguma, sem defeito. Quando a palavra santos ela é referida a nós pecadores, é no sentido de que algo que foi separado. Foi separado. E eu gosto muito desse exemplo, é que você tem 10 laranjas podres
E você dessas 10, você pega uma, tira e separa. Você vai, então, dar atenção, vamos dizer assim. Você separa aquela laranja. Todas são podres, tá? Todas as laranjas são podres. Todos os seres humanos é podre. Todos os seres humanos são podres espiritualmente. Estão mortos. São inimigos de Deus. Mas quando Deus trata como santos, é que Ele separou de dentro toda essa podridão, de dentro todo esse exército de ossos, de pessoas mortas espiritualmente. Deus separou um povo, aqueles que são chamados de santos, aqueles que foram separados por Deus, separados, tirados de um lugar e colocados em outro para fazer uma função nova, para ser uma nova pessoa. Por isso, se você diz, eu não sou santo, você está errado, ou então você não é um cristão. Porque se você é um cristão, você é santo, separado. Deus separou você. Embora nós estejamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Porque nós somos santos. E santos significa ser separado. Separado, tá bom? A outra palavra também que Paulo usa, não só santos, mas também fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A palavra fiel aqui não pode ser entendida apenas como que aquela fidelidade a alguém, como que alguém que não trai o outro. Não é um sentido tão raso assim. Mas fiel é alguém que professa uma fé em algo. Nós somos fiéis a Deus, no sentido de que nós não só confessamos a Ele como Senhor, não só entregamos a nossa vida a Ele, né? Vamos usar esses termos de nós entregamos, mas verdadeiramente nós o reconhecemos como nosso Salvador. Verdadeiramente nós buscamos a Ele. Verdadeiramente nós buscamos estar perto de Deus. Quando nós entendemos, ouvimos a palavra fiel, é sempre no sentido de alguém que segue uma pessoa, no caso, uma entidade. Fiéis a Deus são aqueles que confessam a Cristo como Salvador. De certa forma, são aqueles que são os representantes, são os fiéis, né? E fidelidade, vamos colocar incluso, é um sentido muito profundo, muito profundo. A Bíblia trata-nos como pessoas que têm um relacionamento com Deus, como um noivo e sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então, como fiéis a Deus, nós temos responsabilidades, assim como os santos somos separados. Nós precisamos entender que nós somos separados do mundo, nós vivemos no mundo, mas não podemos agir como o mundo, não podemos viver como o mundo, não podemos falar como o mundo, no sentido de que tudo que o mundo faz de errado, tudo que o mundo usa de errado, tudo que o mundo fala de errado, nós não podemos seguir esse exemplo, porque o nosso modelo é Cristo e não mais o mundo. Mas fiéis é alguém que realmente entrega-se a Cristo de verdade, de corpo, alma e espírito. Todas as faculdades humanas devem ser de Cristo. Todo o meu ser, todo o seu ser deve ser entregue a Cristo totalmente. Não pode haver uma só área onde Deus não seja Senhor. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo e de todas as áreas da minha e da sua vida. E nós, como fiéis, não é? Como pessoas que confessam Jesus como Senhor, nós devemos fazer o quê? Viver essa declaração. Nós devemos buscar realmente cumprir com o nosso papel, com esse ofício de alguém que é fiel a Deus, de alguém que segue, porque fiéis a Deus é alguém que segue a Deus, que segue Jesus Cristo, que busca Jesus Cristo, que se entrega a Jesus Cristo, que reconhece Ele como o Senhor de nossas vidas, que vive os seus ensinamentos, que vive a sua palavra, que segue o seu exemplo, que segue o padrão de vida que Cristo assim estabelece para que nós venhamos seguir. Isso é ser fiel, isso é ser um fiel de Jesus Cristo. No versículo 2, Paulo, ele continua dizendo: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. O que é graça e o que é paz? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é favor imerecido. Há uma diferença entre graça, compaixão e misericórdia, tá? Vamos lá. O que é compaixão? É você se colocar no lugar de alguém. É você sentir a dor de alguém. Você se compadece, você sente compaixão. Isso é compaixão. É sentir a dor de alguém. O que é misericórdia? Misericórdia veja bem a diferença de misericórdia e graça, porque são quase iguais, mas na verdade totalmente diferentes. Não tem nada igual.
O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Misericórdia é Deus não me dá, por misericórdia Ele não me dá o que eu mereço. O que eu mereço é o inferno, sofrimento, condenação. É o que você também merece, o que todos nós merecemos. Então, por misericórdia Ele não nos dá isso. E o que é graça? É Deus dando o que eu não mereço. Enquanto que misericórdia Ele não me dá o que eu mereço, graça Ele me dá o que eu não mereço. Essa é a diferença dessas três palavras. Compaixão é se pôr no lugar de alguém e é sentir a dor dessa pessoa. Misericórdia é Deus não me dá o que eu mereço, e graça é Ele me dar o que eu não mereço. Mas aí nós podemos ver o amor de Deus, em que eu mereço a sua ira, mereço a condenação, mas Ele não me dá. Eu não mereço o seu amor, eu não mereço a salvação, eu não mereço o seu carinho, mas Ele por graça me dá. Por misericórdia Ele não me dá o que eu mereço. Por graça Ele me dá o que eu não mereço. Paulo diz, graça, favor imerecido, favor de Deus para nós. É o favor de um Deus santo, do Deus vivo. É Ele derramar sobre nós a graça, a sua salvação, o seu perdão, a pessoas que não merecem o seu perdão. A pessoas que não merecem o seu perdão. E Paulo continua e diz, não só graça, mas também paz. E o que é paz? Vamos analisar a paz do mundo. O que é paz para o mundo? Paz para o mundo é tudo estar em bem. Paz para o mundo é não ter guerra. Paz para o mundo é não ter problema. Paz para o mundo é ter dinheiro, é ter uma conta cheia. Isso é paz para o mundo. O que é paz para o povo de Deus? É faltar tudo, mas não falta Deus. É não ter o que comer, mas você tem com quem contar. É não ter o que vestir, mas você sabe que Deus está contigo. É passar problemas, dificuldades, enfermidades, lutas, várias tribulações. Mas paz é você passar por todos estes momentos difíceis, calmo, confiando em Deus, crendo, sendo fiel, que Ele realmente vai agir no tempo dele. Isso é paz verdadeira. Não tem a ver com o que está acontecendo ao teu redor. Paz não tem nada a ver com o que você tem ou o que você não tem. Paz é simplesmente um estado de calma mesmo em meio à guerra. Paz é simplesmente um estado de tranquilidade em meio à correria, em meio ao pânico. Isso é a paz de Deus. Ele garante trazer paz ao nosso coração, mesmo quando nós estamos angustiados, quando nós estamos preocupados e quando nós estamos aflitos. Por isso Paulo diz graça e paz a vós outros, aos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai. Deus é nosso Pai. E se nós temos um Pai em comum, significa que nós somos irmãos. Devemos nos tratar como irmãos. O problema é que hoje muitos estão se tratando como inimigos. Não vem só de hoje, mas hoje muitos estão vivendo assim, não como irmãos, não como se fossem filhos do mesmo Pai, mas como se fossem inimigos uns dos outros. Isso está errado. E Paulo continua dizendo, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Senhor, nós temos alguém que manda em nós, nós temos alguém que domina sobre nós, nós temos alguém que exerce sobre nós um senhorio do qual nós não podemos fugir, do qual nós não podemos negar. Cristo é o nosso Senhor absoluto. Ele é Senhor de tudo e de todos. Não importa se você confia ou não nele. Isso você não pode tirar. Ele é Senhor absoluto e soberano. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender com esses versículos, irmãos? A primeira coisa é que não importa o cargo que você tenha, tem alguém acima de você. Você não é a estrela da igreja. Você não é a autoridade máxima da igreja. Não importa o cargo que você ocupe, nem o cargo que eu ocupe. Não importa a função que eu ocupo na igreja. Não importa o serviço que eu desempenho no meio do corpo de Cristo. Nós não somos mais importantes que os outros. O zelador é tão importante quanto o pastor. Não há diferença. Não há diferença diante de Deus. Não tem que ter essa diferença, essa acepção de pessoas. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Apóstolo de Jesus Cristo,
Não importa o cargo. Você que se diz ser apóstolo, você não é autoridade máxima. E outra, quem colocou você como apóstolo? Foi Jesus? Será mesmo que foi Deus? Porque Paulo continua, pela vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus vai ser cumprida. Talvez você esteja lutando contra a vontade de Deus. Talvez você esteja lutando para satisfazer a sua vontade. Mas eu tenho que te dizer, a sua vontade não vale nada. A vontade de Deus é que vale. É a vontade dele que vai ser cumprida. São os planos e os projetos dele que serão cumpridos. A outra aplicação, a outra lição é santidade. Será que nós temos vivido em santidade? Será que nós temos recusado o pecado? Será que nós temos recusado o pecado? Será que nós temos recusado aquilo que nos atrai, aquilo que é bom? Será que mesmo que nós vemos como pessoas que foram separadas, pessoas que não podem mais ter uma conduta como antes tinham, pessoas que não podem mais falar como antes falavam, pessoas que não podem mais se vestir como antes vestiam, de uma forma imoral e vulgar, porque é novidade de vida. A outra lição é fiéis. Será mesmo que nós somos fiéis a Deus? Será que nós somos íntegros diante dele? Será que a fidelidade realmente habita em nós, a ponto de que nós vamos sempre servir a Cristo independente do momento, a ponto de que não importa o que esteja acontecendo, eu vou continuar buscando a Deus em qualquer lugar, entendendo que Ele está em qualquer lugar e aonde eu estiver, ali também Ele estará comigo, morando dentro de mim? Será que nós entendemos essas lições? A outra lição é o que Paulo fala, graça e paz. Ninguém consegue nada de Deus por merecimento. Ninguém consegue direito de pedir algo de Deus. Ninguém tem autoridade, ou como alguns dizem, crédito com Deus. Ninguém tem crédito com Deus. Ninguém. Tudo que nós conseguimos de bom, tudo que Deus nos dá, não é porque eu mereço. Não é porque eu faço algo para Ele e Ele se vê então agora devedor ao pecador. Não. Não. Inclusive a minha obediência não gera algo em Deus, não move o coração de Deus como a gente ouve falar. Não, nós não tomamos a caneta de Deus e escrevemos, isso é mentira. A obediência, ela não salva. A obediência não é a causa da salvação. A salvação é a causa da obediência. Ninguém é salvo porque obedece. Obedece porque foi salvo por Deus, porque foi separado por Deus, é diferente. Porque se eu digo que você vai ser salvo porque obedece, eu digo que você tem que fazer logo salvação pelas obras. E a própria carta de Efésios diz que não é por obras. Ela é um dom gratuito de Deus. Quando eu entendo que as boas obras, a obediência é consequência da fé, é consequência da salvação, então eu entendo que alguém que foi salvo vive em novidade de vida, pratica boas obras, obras de justiça. Essa é a diferença. Graça, favor imerecido, paz. Talvez você busque paz hoje. Talvez você tenha uma família bonita, tenha uma mulher bonita, um homem bonito, tenha seus filhos, tenha uma conta boa, tenha bastante dinheiro, mas você não tem paz, você não consegue dormir direito, você não consegue se acalmar, você tem medo, está com depressão, está aflito, angustiado, em solidão, sofrimento, tribulação. Você precisa de paz. E Jesus, Ele dá uma paz que o mundo não tem, que só Ele pode dar. É a paz de manter a calma na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, na tua alma, na tua família, mesmo quando tudo vai mal. E Paulo continua dizendo, Deus, o nosso Pai, nós somos irmãos. Eu tenho visto muita gente brigando na internet. Eu tenho visto muita gente brigando, desrespeitando até uns aos outros, ferindo uns aos outros, para defender seus pontos. Irmãos estão brigando entre si. Gente, nós temos o mesmo Pai. Ele não quer que os seus filhos vivam brigando uns com os outros. Ele quer união e comunhão. E se nós começamos a brigar entre nós, que testemunho nós vamos dar de amor, de união, de comunhão? Que testemunho nós vamos dar de um povo que realmente busca a Deus, se nós começamos a brigar entre nós? Deus, nosso Pai. Mas Ele também fala do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que nós não mandamos em nós mesmos. Nós temos alguém que manda em nós. Nós temos um a quem nós devemos total satisfação, a quem nós devemos realmente adorar, a quem nós devemos reverência, a quem nós devemos honra total, obediência total. Jesus é nosso Senhor.
Se neste momento você está angustiado, aflito, sem paz, sem alegria, e você reconhece que tem falhado bastante, que você precisa se consertar com Deus, que você precisa voltar, que você precisa voltar ao convívio com o povo, com os irmãos. Se você entende isso, você pode agora mesmo fazer uma oração, pedindo a Deus que guarde você, pedindo a Ele que abençoe você, pedindo a Ele que guarde o teu coração, pedindo a Ele que faça você compreender o que Ele quer para você. Você que usa de abuso de autoridade, deixe isso de lado. Deus não quer isso. Deus quer que você obedeça e siga e sirva pelo exemplo. Você que não tem, que pensa que pode fazer algo para Deus te retribuir, não é assim que funciona. Faça, Deus vai retribuir pela graça. É sempre pela sua graça. Nunca é porque nós merecemos. Santidade, precisamos viver em santidade, precisamos ser fiéis verdadeiramente, precisamos não só confessar a Cristo com nossas palavras, mas viver realmente aquilo que nós confessamos a Ele, buscá-lo verdadeiramente em nossas vidas. Esse é o nosso objetivo, é isso que Paulo fala no versículo 1 e 2, que nós somos de Deus e Ele é nosso Pai, nós somos irmãos e que Jesus é nosso Senhor, nós somos servos de Jesus Cristo, nós não fazemos a nossa vontade, mas sim, simplesmente, a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, onde nós vamos estar meditando no versículo 3.